Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. É uma felicidade muito grande poder estar mais uma vez com você através do Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um estudo que abrange todos os livros da Bíblia. Já estudamos os 39 livros do Velho Testamento e 6 do Novo Testamento. Já estamos nas cartas do apóstolo Paulo, precisamente na primeira carta aos Coríntios. No programa de hoje comentaremos o capítulo 7, que se refere ao casamento. No finalzinho do programa passado, eu pedi a você que procurasse identificar o versículo-chave deste capítulo, preparando-se para a lição de hoje. Na minha opinião, o versículo-chave é o 26. Nele, Paulo dá um conselho a respeito do casamento que é uma boa resposta aos problemas atuais. Este versículo nos ajuda a entender todo o capítulo. Estes problemas atuais a que Paulo se referiu eram a perseguição. Os cristãos estavam passando por duras perseguições, e todos os conselhos de Paulo neste capítulo foram dados voltados para esta circunstância. Paulo iniciou o capítulo dizendo: é bom que o homem não toque em mulher. Paulo não era contra o casamento nem contra o contato físico. Isto ele mostra nos versículos 3 a 7. Nesse trecho, ele deixa claro que o marido e a mulher devem ter relações sexuais, e que o propósito da relação não é apenas a procriação. Paulo não era contra sexo, nem tinha problema algum com as mulheres. Paulo estava dizendo para a igreja, assim: diante dos tempos que vocês estão vivendo, seria melhor que vocês não se casassem, por causa de todos os problemas que enfrentavam com a perseguição aos cristãos. Nesse capítulo, Paulo fala algumas vezes: não tenho o mandamento do Senhor, mas dou o meu conselho. Ou então ele dizia: eu mesmo digo isso e não o Senhor. Algumas pessoas alegam que isso significa que nem toda a Bíblia é inspirada e que o que Paulo escreveu era puramente a opinião dele. Não é isso, não. Outras pessoas dizem que o ensino de Paulo contradiz o de Jesus. É outro engano. Paulo foi muito cuidadoso e escreveu o capítulo do casamento baseado nos ensinos de Jesus Cristo. Para reforçar o ensino de Jesus sobre casamento, Paulo disse: dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. E aí ele repetia o que o Senhor disse. Quando ensinou um conceito de casamento que não tinha sido ensinado por Jesus explicitamente, como por exemplo, quanto às pessoas virgens, ele disse: não tenho o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer. Jesus não tratou especificamente desse assunto, nem da questão do casamento misto. Por isso, Paulo disse que não tinha mandamento do Senhor a esse respeito, mas tinha sua opinião. E no final do capítulo ele escreveu: e penso que também tem o Espírito de Deus. Por isso que ele disse que era inspirado. Paulo foi muito cuidadoso para não contradizer o que Jesus disse, e montou seu ensino baseando-se naquilo que Jesus já tinha ensinado sobre o casamento. Este capítulo sobre casamento foi escrito em vários parágrafos, mas algumas traduções não apresentam essa divisão, em que cada parágrafo era a resposta de Paulo às perguntas sobre casamento que os coríntios fizeram. É como se estivéssemos ouvindo apenas um lado de uma conversa e ficamos tentando imaginar o que a pessoa do outro lado está falando. É difícil adivinhar qual é o assunto das conversas, por exemplo, da minha esposa no telefone, porque geralmente ela fala 50 vezes. E fica difícil saber, por exemplo, qual seria o assunto. Mas percebemos que Paulo estava respondendo perguntas que lhe tinham sido feitas, porque ele iniciou o capítulo dizendo: quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram. E a partir daí ele passou a falar sobre estes assuntos. Por isso, quando lemos o capítulo, é como se estivéssemos ouvindo apenas um lado da conversa e tentamos adivinhar o que a pessoa do outro lado falou ou perguntou para ele. Nessa divisão, os versículos 1 e 2, 8 e 9,
e 25 a 40 são parágrafos referentes a pessoas solteiras, tanto solteiros no sentido de serem virgens, como aqueles que tinham voltado a ser solteiros. Existe hoje nas igrejas um número grande de solteiros pela segunda vez, não apenas os viúvos e viúvas, mas também os divorciados. Temos que encarar essa realidade. Quando Paulo se referiu a estas pessoas, demonstrou qual era o seu estado civil. Ele disse: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Não há dúvidas de que ele os aconselhou a não se casarem. Ele deu este conselho por causa dos problemas atuais. Um dos requisitos para ser membro do Sinédrio era ser casado. Como Paulo foi membro do Sinédrio, podemos concluir que ele tinha sido casado. Mas provavelmente sua mulher tinha morrido, porque, quando ele escreveu este capítulo, ele estava solteiro. Lembre-se dos problemas que Paulo mencionou, referindo-se à perseguição que todos os cristãos enfrentavam, que faziam com que fosse melhor que não se casassem. Nesta passagem, Paulo incentiva o celibato. Ouça o que ele disse: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Paulo dizia que se você quer servir ao Senhor sem distrações, então fique solteiro. Isso não se refere necessariamente àquele tempo. Com estas palavras, Paulo aconselhou o celibato e disse que deveria haver pessoas no corpo de Cristo que, depois de orar a respeito, decidiriam servir ao Senhor sem distrações. Portanto, optaram por não se casar. Paulo também diz que o celibato é um dom. Podemos concluir que esse texto que é dom que Deus concede a alguns, então. Se Deus deu o dom do celibato a alguém, esta pessoa viverá solteira, realizada e feliz. Há alguns anos eu conheci um pastor que tinha sido convidado para um programa de televisão. Ele seria entrevistado junto com um padre muito jovem e de boa aparência. Como o celibato é praticado entre os oficiais católicos, o entrevistador perguntou ao padre: Ei, como você se sente em relação ao celibato? O jovem padre respondeu: eu acredito no celibato. O entrevistador continuou: Posso perguntar no que é que o senhor acredita e pensa em relação ao celibato? Aquele jovem, que aparentemente era muito devotado à sua missão, disse assim: Acho que alguém tem de declarar a este mundo que Jesus é suficiente. Eu encontro satisfação completa em Jesus Cristo e eu não preciso de mais ninguém. Quero viver servindo ao Senhor sem distrações. E sabe, essa foi uma declaração muito bonita. Aquele rapaz sacerdote tinha o dom do celibato. Quando eu era solteiro, este era um dos meus motivos de oração, mas só quando fiz 26 anos que descobri que não tinha o dom para o celibato. Foi então que optei por me casar e ter uma família. E eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz. Depois do Senhor, a minha maior fonte de alegria é a minha esposa e a minha família, mas tenho que confessar que houve momentos no meu ministério, com a vida corrida de pastor que eu levava, quando tinha que priorizar uma coisa ou outra, aí eu percebia como a família absorvia grande parte do meu tempo e das minhas energias. Depois que você se casa, não importa o quanto o seu ministério seja importante, sua mulher e família vêm em primeiro lugar. Não esqueça disso. A família vem em primeiro lugar. Primeiro sua família, depois o ministério. Quando você se casa, você assume este compromisso diante de Deus. Por causa do capítulo do casamento em 1 Coríntios, devemos estar abertos a aceitar o celibato dentro do corpo de Cristo. Mas parece que não é isso que acontece. Definitivamente, Paulo está dizendo que um homem pode ser um melhor pastor e servir ao Senhor e ao povo de Deus sem distrações, se for solteiro. Só que é muito difícil para um homem conseguir ser pastor de igreja sem ser casado. Um homem solteiro dificilmente consegue uma igreja para pastorear. As igrejas geralmente preferem um homem casado com filhos. É claro que ser casado e ter uma família tem suas vantagens.
Particularmente, eu não sei como um homem que nunca se casou pode aconselhar os membros da igreja em assuntos referentes à família e criação de filhos. Eu não acho que seja possível, né? Parece-me muito difícil, não é? Quando alguém não é casado e vai aconselhar um casal, por exemplo. Mas, por outro lado, não devemos nos chocar quando encontramos pastores dentro do corpo de Cristo que optaram pelo celibato. Lembro-me que uma vez almocei com um ministro escocês que tinha mais ou menos a minha idade. Naquela época tínhamos uns 40 anos. Como já nos conhecíamos muito há algum tempo, tive a liberdade de lhe perguntar: George, você é casado? Tem família? Ele respondeu: Não, eu não sou casado. Não deu para disfarçar a minha surpresa, e eu disse: Você não é casado? Eu não acreditava. Ele respondeu: Irmão, vamos dizer que estou servindo ao Senhor sem nenhuma distração. Eu, é claro, fui edificado e ao mesmo tempo repreendido com aquela resposta. Eu não deveria ter olhado para ele com tanto espanto quando ele me disse que não era casado. Não deveríamos nos chocar tanto quando encontramos pastores celibatários, vamos dizer assim. De acordo com este capítulo da Bíblia, o celibato é aceitável. Outro parágrafo muito importante deste capítulo vai do versículo 3 ao 7, no qual Paulo provavelmente respondeu a alguma pergunta a respeito do casamento. Imagine um casamento no qual ambos os cônjuges sejam cristãos, tementes a Deus e que formem um casal feliz no Senhor. Paulo deu um conselho para este tipo de casal. Aparentemente a pergunta foi referente ao relacionamento sexual no casamento. Paulo disse o seguinte: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Com esta passagem, Paulo mostrou que o sexo no casamento não é apenas para procriação. Não devemos interpretar as palavras de Paulo: é bom que o homem não toque em mulher, fora do contexto. O que ele está dizendo, primeiramente, é que o sexo deve ter o outro cônjuge como objetivo central. Esse é um ótimo conselho. O sexo não vai funcionar a não ser que cada cônjuge tenha como centro da sua vida o seu parceiro. E que Jesus Cristo esteja no centro dessa relação física. Pense nisso. Vamos ficando por aqui hoje. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.